Pai, em nome de Jesus, ao estudarmos, Pai, a Tua palavra nessa manhã, queremos colocar diante do Senhor, Pai, nossa mente e coração, e que a Tua palavra possa trazer discernimento entre luz e trevas. Nos ensina, Pai, nos orienta a pensarmos a Tua palavra, Pai, na prática do nosso dia de hoje. Nós entregamos no Teu altar a nossa reflexão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? No projeto Leia a Bíblia Comigo, estamos lendo o livro de Gálatas, a Epístola de Paulo aos Gálatas, né? Essa igreja que foi fundada, né, na Ásia Menor, no sul da Ásia Menor, né, nas viagens missionárias de Paulo, e agora Paulo então está tratando com a igreja e está como uma carta para nós também, né? Dando para nós o rumo, a direção, a instrução por meio do Espírito Santo de Deus. A gente vai lendo e vai compreendendo as verdades espirituais. É interessante, né, que muitas pessoas já conversaram comigo, já falaram para mim assim, mas eu não entendo nada, eu não compreendo nada do que a Bíblia diz, né? Não consigo entender nada, né? É que para compreender precisa pedir ajuda ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos orienta, quem nos traz, né, o entendimento de luz e trevas, né? Então, é um livro precioso, é um livro maravilhoso. A Bíblia Sagrada é um livro maravilhoso. Ela tem receita para tudo na vida da gente. Então é muito bom. É muito bom, eu louvo a Deus por esse projeto que Deus colocou no meu coração, porque me dá a oportunidade de poder compartilhar, né, aquilo que a leitura da palavra de Deus faz ao meu coração. Então, Gálatas 5, sem demora, né, vamos passar a leitura, né, desse texto, né? E aí, se for bom para você, compartilhe, né? Mande aí o aviãozinho para os seus amigos, para aqueles que você gostaria de ouvir a palavra de hoje. Capítulo 5 de Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vale uma releitura aqui. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Lembra os capítulos anteriores, tá? Lembra que aqui o que estava acontecendo? Havia mestres nessa igreja depois da saída de Paulo que queriam forçar, queriam colocar como regra, né? Que toda pessoa que aceitasse Jesus e descesse as águas do batismo para a salvação precisariam também praticar o rito da circuncisão. E Paulo então vem combatendo isso desde o capítulo 1, tá? Verso 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão
nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então não é os ritos, é a fé. Lembra, Abraão creu, né? Por isso foi imputado isso a ele como justiça. Abraão creu. Então, gente, ó, é pela fé, pelo amor e pela esperança. Verso 7. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Eles estavam indo bem, né? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aqui ele está falando, né, desse ensino herético que estava sendo formado dentro da igreja naquele lugar. 10. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Então Paulo dá uma palavra dura para aquele mestre, né? Aquela pessoa que estava ensinando errado, né? A gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente ensina, né? Porque se ensinarmos errado, a pessoa pega o rumo errado. E todo rumo errado tem um preço. E Provérbios vai falar que há caminhos que são caminhos para a morte. Então precisa ter muita responsabilidade, muita responsabilidade quando ensinamos, né? Versículo 11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia, né? Estavam sendo incitados à rebelião, à rebeldia, né? Por quê? Porque a igreja, lá em Atos 15, ela já tinha feito o concílio, já tinham decidido que para os gentios que viessem para a fé, né, eles deveriam fazer o quê? Deveriam se abster de toda a prostituição, sexo fora do casamento. Eles deveriam se abster de toda a idolatria e de comer carne sufocada com sangue. Então a igreja já havia sido reunida, já havia sido decidido, já havia sido estudado por meio do Espírito Santo, tornando a igreja de um mesmo pensamento e sentimento. Quando o Espírito Santo de Deus ele governa os corações, ele torna de um mesmo pensamento e sentimento a unidade. E na unidade já havia se decidido que os gentios, aqueles que viessem para Cristo, deveriam fazer essas três coisas: não comer nada com sangue, não ter nenhum tipo de idolatria, deveriam jogar fora os seus deuses antigos, a sua idolatria, todo tipo de idolatria, e da prostituição, né? O casamento deveria ser um leito bendito no casamento, né? Sem mácula, né? Não poderia haver sexo fora do leito de casamento, né? Da aliança do matrimônio. Então já tinha sido decidido. Mas mesmo assim, depois do concílio, depois do Espírito Santo de Deus ter dado a orientação, havia ainda alguns, né, que queriam incitar o povo gentil que vinha a circuncidar, a fazer os ritos da lei, que eram mais de 680 rituais. E aí Paulo então vem condenando todas essas práticas, dizendo que não era necessário, né? A partir do verso 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então a discussão, ela era uma dissensão, uma facção na vida da igreja, né? Que colocava uns contra os outros e violava a lei maior, que é a lei do amor.
partir do verso 16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quem anda no Espírito não satisfaz a cobiça, né? Os prazeres da carne. Porque a carne, ela milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. São elas prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Né? Eu acho interessante Paulo terminar o capítulo 5 com esse versículo. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então está diante de nós o capítulo 5. Capítulo 5, Paulo traz luz sobre a missão. Né? A primeira coisa que vem aqui é que Paulo traz luz sobre a missão de Jesus para com a humanidade. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Mas, pastora, do que ele nos redime? Ele nos liberta da culpa e do juízo do pecado. Lembra? Romanos 3, 23. Todos pecaram, separados foram da glória de Deus. Mas Jesus Cristo vem e reconecta por meio da fé, não por obras, não pela lei, mas por meio da fé. Lembra? João 5, 24. Aquele que ouve e crê não entra em condenação, tem a vida eterna, passa da vida para a vida. Então ele nos liberta da culpa e do juízo do pecado. Ele nos liberta das forças do maligno, das trevas. Ele nos liberta das trevas. Né? Ele nos liberta da lei e do seu jugo opressor. Tá? Só Jesus Cristo, queridos, tem poder de libertar o ser humano nas 3 esferas do ser humano, né? Que são carne, né? Naquilo que sentimos, naquilo que somos, na nossa volição, na nossa alma, porque todo conhecimento se encontra na nossa alma. Nós podemos estudar e ter todo conhecimento. Então, nos prazeres da nossa carne. Então, Jesus Cristo vem e ele nos liberta de nós mesmos, nos liberta primeiro de nós mesmos. Depois ele nos liberta do mundo. Ele nos liberta do mundo, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que viola o mundo. Ele é um violador das leis espirituais. E ele nos liberta da obra das trevas. Ele nos liberta das trevas do mundo mal. É importante que a gente diga que o apóstolo Paulo aqui, ele não estava contra o costume da circuncisão. Porque lá a gente vê em Atos 21 que ele não está contra os judeus, os nascidos judeus, se circuncidarem. Não era esse o problema
do apóstolo Paulo, porque ele deixa claro isso lá em Atos 21, né? O que ele não aceita é a ideia, o princípio, o ensino de que para ter salvação em Cristo Jesus, precisava ter o rito da circuncisão, precisava ter o rito da lei. Não, Cristo é suficiente para a liberdade. A certeza de salvação vem por meio da fé, por meio do amor, por meio da esperança em Cristo Jesus. É isso que Paulo... Então eu gosto sempre de falar, né, que é algo mais além do que está diante dos nossos olhos, é o que está por trás, é o que está mais profundo, né? Então ele não aceitava isso, a certeza de salvação fosse condicionada a ritos. Então ele defende com unhas e dentes que a certeza da salvação vem por fé, por amor e pela esperança no Cristo ressurreto, numa nova vida, numa nova Jerusalém, na nova aliança, na nova criatura, né? Então, isso é o suficiente para a certeza da salvação. Fé, amor e esperança, né? Então, ele estava combatendo esse ensino errado. Cristo nos liberta totalmente do poder do pecado, do jugo do pecado, do juízo do pecado. Mas Cristo também, prestem atenção, ele não nos dá licença para pecar. Por que não dá licença para pecar? Porque o pecado, queridos, o pecado, toda a lista que eu acabei de ler aqui, né, as obras da carne, o pecado, ele abre portas no mundo espiritual. O pecado abre portas para as trevas alcançar você. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que o Deus desse século cega o entendimento. Então precisamos ter cuidado com isso, porque todo pecado ele abre portas para o mundo das trevas na vida da gente. E Satanás e seus demônios, seus anjos caídos, né? Porque todo anjo fora da posição é um demônio. Só tem uma missão. Cristo tem a missão de libertar, de salvar. Mas Satanás tem uma única missão: matar, roubar e destruir. Então, quando nós abrimos portas e o pecado entra na vida da gente, Satanás tem essa missão de nos matar, roubar e destruir. Então precisa fechar as portas. Precisa fechar as portas do pecado. É o pecado que abre portas. Do mundo das trevas é o pecado que abre portas. E aí, qual a receita? A receita é Atos 3,19. Arrependei-vos e confessai os vossos pecados para que eles sejam cancelados, para poder experimentar a boa dádiva da vida em abundância que Jesus tem. Não dá para viver vida abundante se tiver pecado na vida, não dá. Não dá. Não dá. Porque onde há pecado, há trevas. Onde há trevas, não há alegria, não há harmonia, não há luz. Onde há trevas, não há satisfação, não há felicidade. Onde há trevas, há destruição. Então, queridos, olha, o cristão está livre da lei, mas quando ele está sendo guiado pelo Espírito Santo, quando ele permite ser guiado pelo Espírito Santo, tá? Ele vai cumprir as leis espirituais do Senhor com alegria. Ele vai cumprir toda a lei com alegria. Todo cristão guiado pelo Espírito Santo não vai ter problemas com as leis espirituais. As leis não serão jugo nem peso, mas serão alegria. É o fardo leve que Jesus fala em Mateus 11. Né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Nós passamos a aprender do Senhor, a andar nessa vida de liberdade. E quem está livre produz os frutos do Espírito. Isso não é fácil, mas produz o amor, as qualidades do amor, né?
Quais são as qualidades do fruto do Espírito, que é o amor? As qualidades do amor é alegria, paz, a pessoa tem um longo ânimo, a pessoa tem benignidade, ela é benigna à sua volta, com as pessoas que ela lida, ela é bondosa, ela é fiel. E lembra, fidelidade? Fidelidade se faz com lealdade, fidelidade se faz com caráter, fidelidade se faz com constância. Você quer saber se você é fiel? Veja se você é essas três coisas. Você é leal aos princípios? Você tem caráter de sim e não? Você é constante na sua vida de fé, na sua vida de fé? Você é leal a isso, tá? E você tem mansidão e domínio próprio, né? Isso é uma jornada de santificação, isso é uma jornada que vai nos ensinando dia a dia. Produzir o fruto do amor na nossa vida diária não é fácil, é uma luta constante. Por quê? Porque é nosso primeiro campo de batalha é nossa mente, nosso corpo, nossos prazeres, nossos desejos. E é aí que mora, né? É aí que mora, é aí que vamos aprender a produzir o fruto do amor, no lugar dos frutos das trevas, né? Que é toda aquela lista de pecados que já falamos aqui. Então, que Deus possa ter misericórdia da nossa vida. Para o dia de hoje, o convite do apóstolo Paulo é esse: lutar contra, né, os três grandes inimigos da nossa alma, nossa carne, o mundo lá fora, os costumes lá fora, tudo aquilo que viola as leis do Senhor, e o mundo de trevas, que é quando nós cometemos o pecado e trazemos para dentro da nossa esfera o mundo de trevas, né? Lembra, pecar é abrir portas para o mundo das trevas, para matar, roubar e destruir. E mata, rouba e destrói, né? Essa é a missão de Satanás. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti nessa manhã, orar a Ti, colocar diante do Senhor, Pai, esta palavra tão preciosa, tão maravilhosa para o nosso coração, essa palavra orientativa ou instrutiva, Pai, para a nossa vida. Pai, nessa batalha, Pai, eu me recordo do Teu diálogo, Paizinho querido, lá com Caim, quando o Senhor chamou a atenção de Caim e disse: olha, Caim, o pecado jaz à porta. Quando ele estava maquinando, quando ele estava, meu Senhor, ali fazendo o plano para matar seu irmão Abel. Pai querido, Pai santo, o Senhor disse para ele: olha, Caim, toma cuidado, porque o pecado jaz à porta. Pai querido, e assim também é na nossa vida, Pai. O dia inicia, nós começamos o dia, Pai, e o pecado jaz à porta. O pecado jaz à porta e quer nos tragar, quer nos matar, roubar e destruir. Mas nós queremos pedir ao Senhor que, na autoridade do nome de Jesus, o Senhor nos dê entendimento nessa manhã. O Senhor nos dê, Pai querido, discernimento de luz e trevas, para que no nosso dia hoje, Pai, nós possamos identificar todas as artimanhas, todas as ciladas de Satanás. Tudo aquilo, Pai, que o inimigo das nossas almas, Pai, colocar diante de nós como um prato, Senhor, e que nós possamos, Pai, dizer não, dizer não. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, todas as vezes, ó Deus de poder, no dia de hoje, que a nossa carne gritar mais alto, os desejos e os prazeres da nossa carne gritarem mais alto. Pai, na autoridade do nome de Jesus, que nós possamos dizer não, não, não. Pai, em nome de Jesus, que todas as vezes, ó Pai, que as coisas mundanas, Pai, que as coisas mundanas que violam as Tuas leis se apresentarem para nós hoje, Pai, nós queremos dizer não, Pai. Queremos estar com o nosso sentimento, pensamento conectado, linkado,
totalmente a obediência do Cristo ressurreto. E todo argumento que se levanta contra a tua palavra, contra as tuas leis, nós queremos estar firmes, Pai, para dizer não na nossa vida e nos mantermos, Pai, em santidade de vida diante do teu altar. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero orar sobre os doentes, sobre os enfermos nessa manhã. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pela vida do irmão Eugênio. Deus, eu oro a Ti para que haja cura, Pai, cura. Deus, em nome de Jesus, ordena a Tua bênção de cura sobre a vida do irmão Eugênio. Ordena a Tua bênção de cura, Pai, sobre a vida da Bianca e seu irmão, na luta deles contra, Pai, essa sentença, Pai, que é, Deus querido, essa doença tão triste, Pai, essa doença chamada câncer, Pai. Que o Senhor possa estar ali, ó Deus, naqueles corações, consolando, confortando, levando aquelas mentes cativas à obediência do Cristo ressurreto. Pai, em nome de Jesus, minha sobrinha Carla Fabiana, a vida do Ingo, Pai, as pessoas que, ó Deus querido, estão lutando contra essa enfermidade, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê força, coragem, Pai, ousadia, que o Senhor possa vir com teu poder curador, e é sobre a tua palavra que eu oro, porque a tua palavra diz, tudo o que pedirdes crendo na oração recebereis, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, cura todo câncer, Pai, dessas vidas preciosas. Pai, a vida do meu neto Isaac, cura de todo autismo, Pai. Deus de poder, eu peço consolo, cuidado na família da Cláudia, sua mãe. Deus, eu peço consolo, Pai, cuidado do Senhor sobre aquela mente e coração. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pelas famílias, Pai. Hoje, as famílias que virão, as famílias que se encontrarão, que trarão as crianças para o projeto da Rede Almar. Esse contraturno escolar, Pai, que nós atendemos essas 130 crianças, Pai. Deus, eu peço por essas crianças, que as crianças ao chegarem no projeto, elas sejam abraçadas, acolhidas, cuidadas, protegidas. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a equipe que trabalha conosco, Pai, a equipe que o Senhor convocou, a equipe que o Senhor chamou, Pai querido, para que receba no dia de hoje uma porção inspiradora, Pai, no seu coração. Que elas possam, ó Pai querido, cada professora, cada auxiliar, possa, Pai querido, receber as crianças com amor, com carinho, Pai, com acolhimento, que haja o abraço acolhedor de cada professor, de cada auxiliar, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, toda a equipe de apoio, a equipe da merenda, eu coloco diante do Senhor, ó Deus querido, Pai, que o Senhor derrame, faça jorrar sobre a nossa equipe de trabalho hoje, psicólogo, assistente social, merendeira, auxiliar, o padeiro, Pai querido. Deus, a nossa supervisão de pátio, Pai, que cada um dos teus filhos e filhas recebam do Senhor uma porção dobrada de inspiração vinda do alto e céus. Uma porção dobrada de amor, de abraço acolhedor. Pai, em nome de Jesus, que todo o amor seja refletido no olhar. Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos dá esse privilégio, Pai, de fazermos com graça, Pai, em nome de Jesus. Paizinho querido, eu oro pelas famílias dessas crianças, Pai. Aonde houver ali as famílias, ó Pai, em conflitos, que haja reconciliação. Aonde houver, ó Deus, aquelas famílias ali, Pai, com vícios, Pai, que haja libertação, liberta dos vícios do álcool, dos vícios das drogas, da violência. Pai, em nome de Jesus, toma essas famílias diante do Senhor, Pai. Toma essas famílias diante do Senhor, promove libertação na vida dessas famílias, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, no dia de hoje, pela minha parentela, pela vida do meu pai, da saúde para ele. Eu oro a Ti, ó Deus, por toda a minha parentela, meus filhos,
genros e nora, meus netos. Eu oro a Ti, ó Deus, pelos meus amigos de perto, os amigos de longe, Pai. Abençoa a vida dos meus amigos de longe, da Paraíba, de São Paulo, lá do Mato Grosso do Sul. Pai querido, amigos queridos, Pai, que o Senhor colocou um dia na minha vida para me abençoar. Eu peço a Tua bênção sobre a vida deles, Pai. Os meus amigos de perto, que o Senhor os alcance, Pai. Que o Senhor alcance, Pai, a família da Nara com salvação e libertação. Que o Senhor alcance, Pai, a família da Janaína com libertação, Pai, com salvação. Pai, que o Senhor alcance a família da Sandra com libertação, Pai, com salvação. Deus de poder, a vida da Margá com salvação e libertação, toda a sua casa, Pai, os amigos de perto, discípulos amados que o Senhor tem dado para ensinar a Tua palavra. Pai querido, derrama sobre essas vidas preciosas a Tua presença. Derrama sobre essa vida preciosa, Pai, a Tua presença, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus de poder, nos orienta, nos ajuda. Pai, muito obrigada, Pai, pelos recursos financeiros que o Senhor tem mandado, enviado para o projeto, para a continuidade do projeto. Pai querido, abre as portas, Pai. Abre as portas que precisam ser abertas e fecha as portas que precisam ser fechadas, Pai. Nos dê, Deus, a orientação, Pai, para dar continuidade, Pai, a este projeto. Pai querido, a fazer diferença, Pai, no nosso município, Pai, a ser luz nesse mundo de trevas, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, Deus, que tenhamos discernimento de luz e trevas. Eu oro para que meus filhos, genros e nora, meus netos tenham discernimento de luz e trevas, Pai. Que possamos compreender, ó Deus, as verdades contidas na Tua palavra e possamos permanecer no dia de hoje firmes na fé, olhando para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Nos mantém, Pai, escondidos atrás da Tua cruz. Esta, Pai querido, é minha oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, até amanhã, se Deus nos permitir.